Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um arquétipo para você ativar no ano de 2021. Bem, se você assistiu um dos meus últimos vídeos em que eu falei de 4 coisas para se levar para 2021, você deve se lembrar de 2 características que estavam lá que eu havia falado, que uma era a flexibilidade e a outra era a inteligência emocional. E são justamente essas características que esse arquétipo de hoje possui. Mas é importante você saber que além dessas 2 características, ele possui muitas outras que eu estarei falando aqui com vocês agora. Bem, antes de eu dizer o nome desse arquétipo, eu gostaria de começar falando primeiramente as características dele, porque é justamente os atributos que serão importantes que você ative em você no ano de 2021. Bem, esse arquétipo, ele é muito importante porque ele está relacionado fortemente com o equilíbrio. Ou seja, muitas vezes ele procura intervir entre as partes conflituosas que residem dentro de nós. Por exemplo, o conflito entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, o conflito entre as nossas emoções e a nossa razão. Quando nós estamos com dificuldade de chegarmos a algum senso, né? Quando nós estamos nesse impasse interno, quando nós estamos com as dificuldades de tomada de decisão, ele procura trazer a harmonia e o equilíbrio para que nós possamos chegar aos caminhos que nós precisamos chegar. Esse arquétipo, ele representa justamente o caminho do meio, ou seja, nem tanto o céu, nem tanto a terra, mas o caminho do meio. Ele representa também a temperança. O que é a temperança? É essa medida certa, né? É esse equilíbrio, é esse cometimento. Quando nós estamos na nossa cozinha, que nós vamos temperar um alimento, né? Nós vamos usar os temperos ali, nós vamos colocar na medida certa, né? Nós vamos colocar nem tanto sal, nem ausência de sal, nem tanto óleo, nem ausência de óleo. Nós vamos fazer um alimento que esteja de uma maneira equilibrada, temperada, que venha fazer bem para o nosso organismo, para o nosso paladar, para a nossa saúde. Ou seja, um alimento na medida certa, equilibrado, né? E inclusive a Bíblia cita sobre a temperança. A temperança é um dos frutos do Espírito. Eu acho que são 9. Eu não tenho certeza que agora, eu não me lembro. Eu acho que são 9. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que um dos frutos do Espírito é a temperança. E é justamente o que nós precisamos ter conosco para a nossa vida. Nós precisamos ter essa temperança, né? A gente não pode ser nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Nós precisamos ter esse caminho do meio. Esse arquétipo, ele representa o caminho do meio, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Quem aqui assistiu o vídeo que eu falei sobre o arquétipo da coruja, lembra que eu falei que eu ativei muito bem ativado, só que eu cheguei passado os limites da normalidade na questão da determinação. Que quando eu começava a fazer uma coisa, eu não largava de jeito nenhum, porque eu deixei passar dos limites do equilíbrio, né? E tudo quando nós deixamos de usar essa temperança, né? Colocar ali aquela medida certa, as coisas, elas começam a ser prejudiciais para nós. A determinação é uma qualidade muito importante para que nós carreguemos conosco, que nós levemos conosco durante todos os dias da nossa vida. Mas a gente também precisa saber o momento certo de parar, porque quando nós deixamos com que as coisas passem do equilíbrio, aquilo já se torna algo negativo para nós, algo que vai nos prejudicar. Então, tudo na vida tem que ter o equilíbrio, tudo tem que ser aquele caminho, sabe, do meio. Nós precisamos aprender a fazer isso. E esse arquétipo é importante justamente porque ele tem isso com ele, né? Essa temperança, essa medida certa, ok? Outra coisa que esse arquétipo tem também é a inteligência emocional, né? Ele tem a inteligência emocional. E o que é isso? É saber lidar com as nossas emoções, é saber gerenciar as nossas emoções, é saber aproveitar delas para que elas venham ser benéficas e trazer algo de positivo para nós,
ao invés de deixarmos com que nós sejamos tragados por elas, né? Por exemplo, a raiva, quando nós sabemos lidar com a raiva, ela se torna extremamente importante, porque a raiva é aquela emoção que está nos dizendo que algo está nos prejudicando e que nós precisamos dar um basta, nós precisamos tomar uma atitude, ela vai nos impulsionar para a ação. Então, quando nós utilizamos a nossa raiva para o lado positivo, nós conseguimos muitos benefícios em nossas vidas, mas por outro lado, se nós não sabemos lidar com a nossa raiva, nós saímos brigando com todo mundo, gritando, entrando em problemas, colocando a nossa vida em risco, a nossa liberdade em risco e os nossos relacionamentos. Ou seja, se não soubermos lidar com essa raiva, ela pode se tornar extremamente destrutiva, extremamente nociva para a nossa vida. Então, a inteligência emocional é justamente isso, é saber lidar com as nossas emoções, porque as emoções, elas sempre existirão em nós, porque faz parte de toda a humanidade. O medo, né? Quando nós sabemos lidar com o nosso medo, nós enfrentamos o nosso medo quando é necessário e também nós respeitamos o nosso medo quando ele é necessário e com isso ele pode nos proteger. Mas se nós deixarmos o medo tomar conta de nós, ele pode se tornar um bloqueador, né? Um estagnador de nossas vidas. Assim como eu falei no vídeo das emoções. Então, esse arquétipo ele é importante porque ele tem essa inteligência emocional, ele traz isso para nós. Outra coisa que é muito importante nele é a capacidade de ter a calma e de aguardar o momento certo de todas as coisas. O momento certo, ele sabe esperar o momento certo das coisas acontecerem, né? Sem afobação, sem ansiedade, ou seja, ele tem a tranquilidade para aguardar, para esperar, ele tem a paciência. Mas eu quero fazer uma observação aqui, essa tranquilidade, essa paciência não quer dizer que nós temos que ficar ali, na nossa zona de conforto, esperando as coisas acontecerem. Não, nós precisamos fazer o que precisa ser feito, tomar as atitudes e aguardar o momento certo da colheita, ou seja, não ficar em cima querendo que as coisas aconteçam imediatamente, com ansiedade, né, com afobação. Não, é fazer a nossa parte e sem ansiedade e afobação aguardar o momento certo das colheitas. Outra coisa importante nesse arquétipo é que ele representa a harmonia e o balanceamento entre pensamentos e sentimentos. E nós sabemos o quão isso é importante para as nossas vidas, né? Por quê? Porque quando nós temos uma atitude, todas as nossas atitudes, as nossas ações na vida, antes elas nasceram de um pensamento. Esse pensamento envia um sentimento para o nosso corpo e esse sentimento nos move através das ações. E são as ações que trarão resultados para nós, tanto positivos ou negativos. Então, se nós queremos ser pessoas bem-sucedidas, se nós queremos ser pessoas prósperas e abençoadas, o primeiro passo é entender que os nossos pensamentos, eles precisam estar alinhados com os nossos sentimentos. Porque não adianta, por exemplo, nós querermos ser pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, mas o nosso sentimento é de escassez, o nosso sentimento é de falta, o nosso sentimento é de pessoas fracassadas, de pessoas que não merecem. Então, está em choque os nossos pensamentos com os nossos sentimentos, eles estão se chocando. E enquanto isso acontecer, as situações não mudarão. Ou seja, as coisas continuarão da mesma maneira que estão em nossa vida ou até pior. Porque, de fato, as coisas só começarão a mudar quando nós entendermos e alinharmos pensamento e sentimento. Ok? E outra característica desse arquétipo, gente, é justamente a capacidade e a facilidade de se adaptar às mudanças, a diferentes situações, a diversos ambientes. E quem assistiu o vídeo que eu falei 4 coisas para se levar para 2021, deve ter lembrado que uma das características que eu falei lá é justamente a resiliência. E esse arquétipo, ele traz muito forte isso nele. Bem, então finalizando, as características dele é equilíbrio, diplomacia, harmonia, temperança, paz,
sabedoria, resiliência, autocontrole, inteligência emocional e paz. Mas se a pessoa estiver no seu lado sombra, pode ser ativado nela agressividade, arrogância, confusão e indecisão. Então, é interessante analisar essas questões aí também. Bem, agora que eu já falei algumas das características, será que você já sabe qual arquétipo que é? Bem, se você manja de arquétipos, você já sabe que é o arquétipo exatamente do mediador. Esse é um arquétipo muito importante para que todos nós tenhamos muito bem ativado nesse novo ano de 2021 que se inicia, justamente por causa que é um ano pós-pandemia e esse arquétipo possui todas essas características que eu acabei de falar aqui para vocês. Então é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês comentem aqui abaixo nos comentários para mim, coloquem aqui o que vocês querem que eu trago, qual assunto, né? Se vocês têm interesse, que eu continuo falando sobre arquétipo, ou qual outro assunto que vocês têm interesse. Curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de assunto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. E é isso, meus queridos. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meus queridos!